Buscar novos produtos. O futuro da alimentação no Brasil, o futuro da gastronomia no Brasil está na descoberta de um monte de produto que a gente ainda não aplica na nossa gastronomia. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra e prazer que eu recebo aqui meu conterrâneo, chefe de cozinha renomado, Zé Maratillo. Obrigada a você por ter aceitado o convite. E hoje ele vai estar fazendo o desafio do mel. Aqui no Mel Talk, ele vai estar cozinhando para a gente uma entrada, um prato principal e uma sobremesa com mel, né, Zé? Sim, Mel. Vamos tentar cumprir esse desafio com excelência, né? Obrigado. E o que você vai preparar hoje? Na verdade, o desafio chegou para fazer a história do mel. Vamos tentar fazer 3 receitas. E aí eu quis, como o mel é um ingrediente extremamente importante da cozinha, né? Existem ingredientes que são muito emblemáticos da cozinha, tem muita personalidade, né? O ovo, o sal, a farinha, coisas que a gente às vezes não pensa, mas eles são ingredientes que compõem um monte, né? O açúcar, tudo, e o mel é um deles, né? Tem um gosto super característico, ele tem muita personalidade, então quando a gente fala de mel, a gente fala de poder usar ele de várias formas. Então eu vou fazer uma saladinha usando o mel de uma forma crua, direto. Depois a gente vai fazer uma compota de pera para ir junto com um risoto de gorgonzola, Delícia. né, cozidinha. E depois uma sobremesa, que pode ser um café da manhã, também é uma ideia, uma brincadeira aí, usando o mel com chocolate, que é uma coisa não tão comum. Que delícia, já adorei tudo. Então tá bom, vamos conversar. vamos lá? Quando você vai cozinhando, a gente vai... Então tá bom, então eu vou começar, na verdade eu trouxe uns cogumelos, o cogumelinho eringue, só o cogumelo que eu vou selar um pouquinho na frigideira, e aí depois eu vou montar uma salada, e aí a gente vai conversando, eu vou ligar o fogo aqui, vamos nela, vai começar a fazer calor, hein? Tá joia. Eu vou começar a selar os cogumelinhos aqui, bem, com um pouquinho só de azeite, tá? Então eu vou colocar um pouco de azeite na frigideira, não muito, fazer uma porção, deixar a frigideira esquentar um pouquinho, não precisa ser muito, é bem gentil, assim, bem delicado. O cogumelo é super, super delicado, né? Então eu vou deixar esquentar aqui um pouquinho e a gente já vai fritar esses cogumelinhos. Enquanto isso, eu vou montar uma saladinha aqui dentro de um bowl. E aí eu vou usar as folhas cruas. Vou usar um pouco de espinafre cru, que eu gosto muito. Não é muito comum comer espinafre cru, mas é muito gostoso, faz super bem, é bem saudável assim comer o espinafre cru. Crocante, fresquinho, é muito, muito, muito gostoso. Então vou escolher as folhinhas menores aqui. Vou jogar aqui dentro, aqui já deve estar mais quentinho. Você testa com o próprio cogumelo. A gente dá uma esfregadinha aqui, daí começou a sair bolinha do lado, tá tudo ok, pode. O cogumelo, ele suga muito a gordura de uma certa forma, né, então é mais para dar uma seladinha nele, uma tostadinha para dar um sabor diferente, um sabor mais de cozido, assim, de tostado. Então vou colocar as folhinhas aqui. Vou usar um pouquinho da folhinha do salsão, que é aquela folhinha mais clarinha do salsão, aquela mais bonitinha que fica dentro ali do salsão. Uma saladinha super verdinha, assim. Vou colocar um pouco nessa salada, um pouco de dill. Você conhece dill? Não. Dill é uma erva super perfumada que usa muito com salmão, normalmente. Eles usam muito para marinar salmão, mas vai bem com massa, vai bem com outras coisas. Então vou colocar essas ervas aqui na nossa salada. E aí tem uma coisa que a gente sempre pensa, né, Mel, que quando a gente vai cozinhar e vai pensar em algum produto assim, vamos cozinhar com mel, né? A gente tem 2 caminhos. Ou a gente cozinha com
ingredientes tão potentes quanto o mel para os dois se exaltarem numa receita, Ok, ou o mel vira a estrela da brincadeira, entendeu? ok. Então, aqui eu vou usar um outro ingrediente no tempero da salada, que é a mostarda, né? A Ok. mostarda com um pouquinho de vinagre. E deixa eu ver aqui se os cogumelinhos já começam a cheirar, já ficam tostadinhos, ó. Uhum. Te vira assim mesmo com a mão. Não faça isso em casa, tá? Tem que ter uma certa quilometragem para pôr a mão assim. É. Tomem cuidado, pelo amor de Deus. Cozinha machuca. Então, essa certa quilometragem, da onde surgiu esse amor por vaca culinária? Na verdade, a minha vida, ó, eu vou apagar, tá? Pra não passar do ponto. Eu Ok. quero cogumelo cozinha muito rápido, só um pouquinho de sal Uhum. e já tá certinho. Deixa a panela aqui e eu já vou usar os cogumelinhos. Na verdade, a minha vida, os meus avós, eles eram desse mundo de restaurante, hotelaria, etc., inclusive aqui em Mogi. Ok. Então, minha avó era uma excelente cozinheira profissional, na verdade, né? Vamos dizer, não era a chefe, mas ainda não existia essa história do chefe, né? Aham, não Então, tinha tanto glamour. exato. Mas o meu bisavô era cozinheiro, minha avó foi cozinheira. Tiveram negócios aqui em Mogi, tiveram restaurante, tiveram hotel aqui em Mogi, que foram muito, muito legais na época, assim. Aí acabou essa história, se acabou na minha família, só que isso ficou dentro de mim uma ideia de gostar Você via desse a avó lance. cozinhando? Via, mas eu ainda não tinha despertado essa história de, eu cozinhava com minha avó. Não fazia isso, mas assim, eu aprendi a comer, gostar de comida desde pequeno, gostar de coisas boas, que o paladar ele é treinável, né? Conforme você vai comendo coisas melhores, você vai aprendendo e o seu paladar começa a entender o que é bom e o que é ruim, entendeu? O que não tem tanta qualidade e o que tem qualidade. Então, acho que isso eu tenho desde pequeno, de uma certa forma. Não era a minha ideia ir para a cozinha, mas a minha ideia, na verdade, eu sou um apaixonado por hotel, na verdade. Ok. Então, o meu grande lance foi estudar hotelaria. Eu fui estudar hotelaria e dentro da hotelaria eu acabei indo para o mundo da cozinha. Ok. Daí eu fiz curso de cozinheiro, depois fiz hotelaria de uma forma completa, e acabei indo para hotéis, e dentro dos hotéis eu acabei montando a minha carreira dentro da cozinha de hotéis, entendeu? Você já comandou cozinhas de hotéis renomados Sim, como Emiliano, sim, em sim. São Paulo, Eu por fui exemplo. 8 anos chefe do Emiliano. Então eu virei chefe do Emiliano muito jovem, por uma ocasião, assim, eu acabei me tornando chefe do Emiliano, eu tinha 26 anos de idade. Então, Criança. e eu olhava e eu nem absorvia muito isso, sabe? Eu nem pensava, sou o chefe do Emiliano. Eu punha a cabeça dentro da cozinha, ficava 12 horas lá dentro e trabalhava que nem um louco e não pensava muito nisso, mas foi uma época extremamente legal da minha vida, onde eu trabalhei muito, mas que me formou ali como chefe, como líder de uma equipe, Uhum. como condução de uma coisa de altíssima qualidade, porque a exigência é muito grande, né? Você vai para um hotel, às vezes você não está preocupado tanto com a comida do hotel, né? Quando você viaja, você até pensa em sair para ir a restaurantes na cidade, Sim. mas quando você volta para dentro do hotel e quer comer alguma coisa, você exige essa qualidade, né? Então, desde o pãozinho do café da manhã até uma canja de galinha de madrugada tem que ser excelente, tem que ter altíssima qualidade. Então, isso sempre me deixou muito feliz trabalhar dessa forma, entendeu? Uhum. Dependendo se a coisa era simples ou sofisticada. E ali eu fiz a minha formação, a gente ganhou um monte de prêmio, a gente fez um monte de coisa legal lá dentro. Viajei pra caramba, era uma época que o hotel tava com uma mudança, a gente viajava, a gente conhecia lugares, a gente fez cross-training no mundo inteiro, em um monte de restaurante bacana, tudo. E aí foi uma época de muita formação minha, cultural, culinária, vamos dizer Que assim, legal, sabe? legal. E aí foi aí que só que ali também foi o lugar que eu acho que eu cansei meio de ser o De chefe. ficar com a barriga no fogão. Exato, porque foi muito tempo, já estava há 12, quase 14 anos com a barriga no fogão, porque eu comecei lá de trás, né, como ajudante de cozinha e fui crescendo dentro de Uhum. hotéis e cozinhas, até me tornar chefe. E aí eu estava de fato cansado, assim, na verdade eu acabei comentando com você, mas a profissão do chefe de cozinha, ela parece muito a profissão de um atleta, assim, sabe? Um atleta de alto nível, de alta performance. Você tem aquela época de competição, que você passa a sua vida competindo, aí uma hora você para com aquela vida e transforma a tua vida num outro momento, entendeu? Num momento de, sei lá, de ser, de cada um vai fazer uma coisa, mas não Você, vai. no caso, hoje é empresário de um Exato. nome grande que Eu- é É uma fábrica de que não- comida, na de verdade. alto padrão. Exato, de alta qualidade.
A gente produz para um monte de cliente, massa, molho, torta, pizza, a gente faz um monte de coisa, vários tipos. Então eu trouxe todo esse meu conhecimento de cozinha da alta gastronomia para dentro da Doigrani para tocar o negócio, entendeu? Legal, legal. E aí agora eu vou finalizar a salada, Joia. porque senão não fica pronto aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui nessa saladinha. Vou usar um pouquinho de sal. Vou colocar, como eu falei, a mostarda. Eu tô usando a mostarda em grão, né? Aquela que chama Tá. a Lancienne. A Lancienne é a mostarda que tem os grãozinhos de mostarda com vinagre e eles ficam aqui dentro. A mostarda normal nossa é isso aqui processado, vamos dizer Tá, assim, tá? tá. Então essa aqui é a mostardinha mais da moda antiga, vamos dizer. Vou colocar para também manter essa história da potência do sabor. Eu vou, ao invés de usar a rúcula normal, eu tô usando a rúcula selvática, que a gente chama, que é aquela rúculazinha menorzinha, mas tem muito mais força, Aham. entendeu? Uma saladinha. Amo rúcula, gente. Adoro. E aqui tá ela, ó, ela é mais fininha, ela parece mais delicada, mas no final ela tem mais sabor que a outra. E aí, pra finalizar a nossa brincadeira, vou colocar o mel aqui. Cadê o nosso melzinho? Cadê o melzinho lá? Então aqui, vou usar o mel de abelha comum, né? O mel de abelha africana que a gente fala. Esse aqui é orgânico. Eu gosto Tem bastante. diferença de gosto de mel, então? Mel de laranjeira, mel de... Tem uma super diferença. O mel é o resultado da polinização, né? Da flor. Então, dependendo da flor, dependendo da abelha, muda o sabor, e dependendo da flor também muda o sabor. Isso não é uma frescura, não é uma mentira, é real. Então, mais um fiozinho aqui. Então, dependendo do alimento que você vai usar mel, você tem que pensar, não, tem que Exato, ser um mel exato. da abelha tal. A gente pensa muito nisso. Existem alguns aqui no Brasil que são os méis de abelhas nativas, né, que a gente fala, das abelhas sem ferrão, né, tipo jataí, assim. Porque não são todas também que produzem o mel, né? Exato. E aí esse daqui da abelha africana, né, que a gente fala, esse aqui ele tem aquele gosto mais característico, mais popular do mel, né? Eles têm certas diferenças, mas ele tem o gosto mais popular do mel. O da abelha nativa, ele é um pouco diferente, ele tem um gosto um pouco mais fermentado, assim, ele até chega a fermentar mesmo, se você não cuidar dele, porque ele tem características diferentes, é mais suave, mas é mais ácido, então tem algumas diferenças, e dependendo do que a gente vai fazer, a gente, de fato, muda e escolhe. Mas isso, obviamente, tem a ver com... Eu vou servir aqui. Obviamente, isso tem a ver com o resultado que você quer, né? Então, nem em todo momento você precisa ter essa precisão com o mel que você vai usar, ou a precisão com os ingredientes que você vai usar. Depende do que você vai fazer, depende se isso é uma coisa que faz sentido naquela hora ou não, entendeu? É assim, porque o mel, ele tem vários benefícios para a saúde, né? Tem. Então, desde a parte da garganta, de aliviar a garganta, parte de gastro também ele protege, de digestão, né? Ele colabora. É um produto muito natural, né? Ele é muito... Não estraga. Não estraga. Se ele parece que ele tá durinho, se ele tá empedrando, né, que a gente fala açucarando, dá para pôr uma panela com um pouco de água, esquenta um pouquinho, coloca com cuidado a garrafa ou o potinho lá dentro, ele volta ao normal de novo. E aqui tá a nossa saladinha. Então é uma saladinha de verduras cruas, vinagrete de mel com mostarda ancienne e cogumelo eringue seladinho. Então tá aqui a nossa saladinha de verduras cruas com cogumelinho. Experimente. Ver se a primeira etapa do desafio do mel ele passou. Tomara que dê certo. Certeza. Tá bom? Não, fala a verdade. Então tá bom, que bom, obrigado. Amei, não adorei. É? É gostoso porque o mel, ele pega e abraça tudo, né? Tem o amarguinho do cogumelo, fica equilibrado, sente o gosto de tudo.
Ele tem esse É. doce, mas ao mesmo tempo acho que essas folhas As folhas seguram, né, elas são são potentes, fortes, elas são potentes. Tudo aí são mais amargas, assim, tem então sabor. então Rúcula tem contrasta. sabor, espinafre tem sabor, salsão tem sabor, cogumelo tem sabor, tudo Nossa, achei uma delícia. tudo é. Nossa, quer experimentar? Não, eu tô satisfeito. Adorei, verdade. Eu amei essa Gostou? salada, só Tá não vou bom. continuar comendo, Não porque coma. Não precisa continuar quero saber comendo. daí o que você vai fazer então agora Agora pra nós vamos gente. fazer um risoto. Então, agora faz um pouquinho mais de calor mas eu vou me organizando aqui. E tem algum tipo de comida que você mais gosta de cozinhar, Vera? Tem, eu gosto muito, eu gosto muito de trabalhar fazendo massa. Ok. Mas E até assim, por conta do Igrani da também, né? Doigrani produz muita massa, tudo, mas eu gosto muito de fazer massa de macarrão, de massas recheadas, tudo, eu gosto muito de trabalhar com isso. E desde fazer ela desde o início. Desde o início, sim, farinha, ovo, farinha, água, ovo, semolina, e daí vai fazendo as massas. Mas fazer pra comer, eu gosto de fazer peixe. Ah, que É o legal. que eu mais gosto de fazer, assim. Tá. Mas daí é o meu lance, Então vamos dizer assim. fazer em termos de manual. Profissionais É massa, é passa. E pra Mas você comer, pra eu comer, apesar de eu amar macarrão, mas pra eu comer, eu gosto de fazer peixe e comer peixe, assim, pra mim. você comentou que você ganhou na época que você ganhou já vários prêmios. É. Qual prêmio foi mais bacana? Na verdade, a gente teve várias situações. Eu acho que eu ganhei uma vez um prêmio revelação de um guia importante aqui do Brasil, quando eu era um chefe revelação, vamos dizer assim, que eu era super jovem, isso foi pra mim muito, muito legal. Ganhei algumas vezes prêmios em relação a pratos que a gente tinha no cardápio, tipo, melhor entrada de São Legal. Paulo, foi muito legal. Ó, pode colocar Mas- essa como uma das entradas, viu? Porque tá uma delícia. Mas eu acho que o prêmio mais bacana mesmo que eu tenha ganho foi quando eu ganhei alguns prêmios relacionados ao restaurante como um todo, assim, Legal. sabe? Melhor E daí restaurante do equipe, ano. né? Aí é uma coisa muito gratificante, assim, porque você consegue, que te gratifica, mas os outros eles te dizem, ó, você tá no caminho certo, continue assim. Quando você ganha um prêmio de um restaurante, melhor restaurante de São Paulo, melhor restaurante italiano, ou tá entre os 3 melhores restaurantes italianos de São Paulo, aí você fala, pô, tá tudo bem São comigo, Paulo que entendeu? tem, né, milhares. Exato, aí tem comemoração, aí todo mundo brinca, então já é uma ganhou, coisa... não? Já a gente ganhou, na época a gente ganhou alguns. Eu acho que a gente estava de fato entre os melhores restaurantes de São Paulo em 2010, 11. E assim, São Paulo é gastronomia top do mundo. né? 9, Com certeza, 10, melhor- 11 a gente estava na elite, assim, isso aí era muito, muito legal, assim, a gente Não, parabéns. era bem, bem intenso, assim, mas... E aí é isso que você falou, aí é a hora que todo mundo ganha, né? É. E cozinha tem uma coisa muito maluca, cozinha não tem compensação, né? Então, na nossa cozinha tinha assim, nós somos tão bons quanto o nosso último serviço. Tem que ser do início ao Porque, fim ali a qualidade. exato, porque a cozinha tem um problema difícil que é o seguinte, eu faço comida para um monte de gente, para 100 pessoas numa noite. Se eu errar na sua mesa, para você eu sou um péssimo restaurante, entendeu? Sim, sim. Entendeu? Tem isso. Então, É a experiência da mas, pessoa que vai... Mel, eu acertei 99 e errei com você. Não interessa, você errou comigo, entendeu? Então, não ter essa compensação. Então, é no limite o tempo inteiro, qualidade o tempo inteiro, entregando o tempo inteiro, e sabe, quase um lifestyle, assim, né? Aham. Porque você acorda às 9, 10 horas da manhã, né? A minha vida era acordava 9, 10 horas da manhã, entrava no restaurante à meio-dia, saía meia-noite e meia. Tá. Entendeu? Era isso, todo dia. Risoto. Risoto. Vamos fazer risoto. Um bom risoto começa com um bom caldo, porque o risoto é cozido com caldo sempre. Eu fiz um caldo de legumes, tá? Para não atrapalhar, porque o nosso risoto é um risoto de queijo, que vai fruta e vai um pouquinho de mel, então não pode ser um caldo de carne, nem de frango, etc. Salsão, cebola e cenoura, cozido na panela, e a gente vai usar esse caldo aí, é o que nós vamos usar. Zé, sabe que eu mesmo não cozinho nada, né? Então eu tô aprendendo aqui com você. Pelo menos a saladinha. Não, mas a ideia também é fazer um risoto, que é um prato que todo mundo gosta. Tem uma vantagem incrível, que você só suja uma panela, né? Tá, Quando você isso faz é outra risoto, que daí alguém, né, não dá trabalho depois. E o mais legal é que, putz, todo mundo gosta, tem uma variedade incrível de coisas que você pode fazer. Então eu vou fazer um risoto clássico, assim, do jeito tradicional, onde eu vou colocar um pouquinho de azeite na panela, de novo, fundinho da panela.
Eu vou usar o arroz de risoto, uma coisa bem importante no arroz de risoto, que o arroz tem que ser um arroz específico de risoto. É aquele parabolizado? Não, Ou é, chefe? não, na verdade, ele é um tipo de risoto, é um tipo de arroz que chama arbóreo ou carnaroli. Arbóreo. Normalmente são importados Tá. e tanto o arbóreo quanto o carnaroli servem para fazer risoto. Uma outra coisa importante é não lave arroz de risoto. O arroz não pode lavar. Sabe o arroz branco que a gente lava e sai aquela Água. aguinha branquinha? Aham. Aquele branquinho é o amido que tem em volta do arroz. Ok. No risoto é importante que fique grudado no arroz, Ok. porque é aquilo que vai dar a textura do risoto no final. Legal. Então eu vou Vamos lá. colocar, Não deixa eu lavem. pegar aqui, Não lavem. não lavem o arroz. Para Cebola, colocar aqui um pouquinho de cebola. Nossa panelinha é de ferro, ela demora um pouquinho para esquentar, mas ela vai também segurar o calor para a gente Tá. conseguir cozinhar bem o risoto. Vou refogar um pouquinho essa cebola aqui. Deixa ela fritar, ela vai fritar só um pouquinho, que a gente chama suar. O que é suar a cebola? A cebola vai refogar um pouquinho no azeite e vai ficar transparente. Tá. Não é para dourar, não é para ficar amarelinha, não é para nada. Então ela vai Só ficar transparente. só ficar transparentinha e aí eu vou colocar o arroz. Enquanto isso, enquanto ela esquenta, eu vou cortar um pouquinho uma pera, Tá. que a pera a gente vai fazer nessa frigideirinha, a gente vai fazer ela com um pouquinho de mel e um pouquinho do caldo também, para dar uma cozidinha e ficar como se fosse uma geleinha de pera, assim, pra gente conseguir colocar no Ô, meio do Zé, nosso risoto. e Fale. da onde vem a inspiração para criar pratos novos? Então, Mel, na verdade, criar pratos novos é uma coisa. Eu acho assim que existem alguns grandes chefes no mundo que criam coisas novas, autenticamente novas, Ok. entendeu? Ok. Mas são caras muito, muito, muito fora da curva, talvez 10 no mundo. Assim, Ok. tá? Os outros chefes, eles, através da experiência da vida deles, que eles vão ali usando e vão escolhendo um caminho a seguir. Então, na verdade, é muito difícil assim, um prato novo. Mas, porque nada tem tanta novidade, assim, entendeu? Fora esses 10, 12 caras que eu tô falando, né, entre homens e mulheres, tudo, mas o resto tem, a técnica tá ali, entendeu? Você consegue enxergar a técnica que já existe, às vezes é um ingrediente diferente, mas ela vem de a cozinha vem de dois mundos. A cozinhar bem é o seguinte, cozinhar bem é aplicar a técnica correta ao ingrediente certo. Isso é cozinhar bem, Ok. entendeu? Então qualquer um pode cozinhar bem. Tem a técnica e tem um ingrediente de qualidade na mão, cozinha bem. Então você observando assim e tentando pensar em combinações de sabores, tudo, você acaba cozinhando bem. Um exemplo muito, muito clássico, assim, muito famoso é de massa. Na Itália, a massa, o corte da massa e o recheio, eles são um produto. A agnolotti, você chega na Emília-Romanha, agnolotti, ele é de abóbora. Tá. O recheio é abóbora. Tá? Daí você chega, tortellini, né, no Piemonte, o tortellini é de carne ou de frango, entendeu? Aí aquela história assim, tortellini de brie com não sei o que lá, isso é coisa da gente, do brasileiro, que inventa, que cria umas coisas malucas, e que é gostoso, e que, entendeu? E que assim, às vezes um italiano vê e ele fala, nossa, mas isso aqui tá um pouco esquisito, não é? Sabe? Ele acha aquilo até um pouco, não vou dizer ofensivo, mas ele fala, nossa, mas o que vocês fizeram com o meu tortellini? Não entendeu? é Com a minha original. tradição, exato. Então, lasanha alla bolognese, lasanha clássica de Bolonha, lasanha, carne, o ragu de carne, cozido com um pouquinho de molho de tomate, sem excesso de A gente tomate. põe presunto e queijo. Exato, a gente faz uma bagunçona legal, Que que fica é bom. divertida, é gostoso, mas daí a gente inventou a lasanha? Não, a gente deu uma adaptada na lasanha, talvez até por questão de ingredientes mesmo. Então, há 20 anos atrás, não existia esse arroz para vender. 20, 25 anos atrás, não existia isso aqui. Quando eu era criança, quando a gente era criança, risoto era aquele arroz de forno, né? Sim. Você tirava do forno e aquilo era o risoto pra gente, né? Então isso tudo vai mudando. E aí, peraí, eu vou acrescentar o arroz. Tá, à vontade. E aí, pra criar, na verdade, cada chefe pensa de uma forma. Então agora eu vou refogar um pouquinho o arroz. A ideia aqui do arroz é ele dar uma tostadinha aqui nesse azeite, tá? Então, por enquanto, você só pôs azeite, cebola, E o deixou ela ficar arroz. transparentinha e o arroz. Não pôs nem sal. Não, ainda não. Daqui a pouco eu vou Tá. colocar sal e já eu explico. Não quero aprender. Não, vou te explicar. Então, cebola, arroz. Aqui tem que dar essa tostadinha, tá? No arroz. Próxima coisa que a gente vai colocar aqui é o vinho.
tá? Então eu já vou deixar vinho branco seco, que é o que a gente usa normalmente. Um vinho branco seco. Vinho branco seco. Deixa eu abaixar o fogo, não precisa ser tão... Tá? Refogou aqui um pouquinho, ó, vem ver. O arroz tá vendo que ele tá começando a querer ficar transparente? Aqui a gente pode colocar o vinho. Põe o Aí tem vinho. quanto mais ou menos de vinho? Aqui tem, acho que uns 100 e poucos ml. Tá. Na verdade, até cobrir o arroz, tá vendo? Tá bom. Ó, cobrir o arroz em cima do arroz, deixa aqui. E esse vinho vai fazer a primeira redução aqui. Então nós vamos deixar ele reduzir. Agora é a hora que a gente coloca um pouquinho de sal, tá? Por quê? Porque o risoto ele tem que cozinhar já com um pouquinho de sal. Tá. No final, a gente vai experimentar e ver se tá tudo ok. Mas de qualquer forma, é gostoso que ele tenha já um pouquinho de sal aqui para ele cozinhar com sal. E aí a história de inventar prato, na verdade... Então são adaptações. Exato. Então cada um vai no seu estilo. Então tem chefes que respeitam mais a natureza, vamos dizer, as coisas de época. Na Europa, nos Estados Unidos, você tem que respeitar, porque tem coisas que não tem de fato no inverno, tem coisas que tem no verão. Aqui no Brasil a gente é um pouco mais flexível com isso. Tem chefes que têm um estilo mais, eu gosto mais de carne, o outro gosta mais de peixe, o outro gosta mais de... Tem chefes super bacanas, são vegetarianos e cozinham só com vegetais. Então, isso depende muito do chefe mesmo, mas normalmente é uma adaptação de técnicas que para o cliente não é tão claro, mas para a gente que é profissional, a gente sabe que aquilo não é uma invenção, entendeu? É uma adaptação muito bem montada, muito coerente, muito bem criada, e que fica muito legal no final das contas. Entendi. Então, reduzindo, Tá cheirinho. o vinho dá esse cheirinho gostoso. O arroz não pode parar de mexer o arroz, tá? E aí a gente vai mexendo, esse arroz vai dar uma secadinha e a gente vai começar a colocar o caldo. Tá? Então, secou aqui um pouquinho, tá vendo? Tá começando a ficar mais sequinho. A gente vai começar a colocar o caldo. O caldo, como os pedaços estão grandes, eu não preciso coar, eu vou pegando daqui e vou jogando aqui. Aí a ideia aqui é umas 4 vezes. A gente vai fazer isso aqui umas 4 vezes. Tá, então põe um pouquinho, deixa ele secar um pouquinho. Deixa ele secar o vinho um pouquinho, coloca o caldo e vai na mesma história. Deixa o caldo secar agora. Deixa um pouquinho. E aí você vai sempre mexendo, porque a coisa mais importante é que o caldinho comece a ficar assim grossinho, tá vendo? Tá. O caldinho do risoto ele é grossinho, ó. Tá. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E aí você vai mexendo, que mexer o risoto faz com que essa textura do risoto vá se criando durante a preparação para no final ficar gostoso. Eu não sei, a gente comenta muito que o risoto aqui em São Paulo, de uma forma geral, ele é mais famoso do que na Itália, né? Porque na Itália, risotos, na enorme maioria das vezes, só se come no norte da Itália. A turma do meio para baixo da Itália não é muito do risoto, sabe? Tem alguns restaurantes, tudo, mas não é muito conhecido. E aqui em São Paulo é um fervor, né? Então eu já tive experiência de, sei lá, conduzir restaurante que só servia risoto, sabe? Assim, eu tive, né? Tinha uma... Então é isso. Então aqui vamos mexendo. Quem que é teu chefe de inspiração? Eu tenho vários chefes que eu gosto. Óbvio que, como essa é a minha vida, eu conheço muitos chefes no mundo, né? E com certeza admira muito, Sim, né? mas eu admiro muito alguns chefes que eu trabalhei aqui no Brasil, como, sei lá, o Francesco Carli, que era um cara que na época era chefe do Copacabana Palace, o David Jobert, que era um francês que hoje tá no Espírito Santo, que foram caras que me ensinaram muito, mas mundialmente, assim, eu gosto muito do Ferran Adrià, que é um espanhol, que foi muito famoso durante uma época, inclusive que eu trabalhei lá na Espanha com eles, durante um tempo, e eu gosto muito de um chefe francês, que tem um restaurante em Paris, chama Pierre Gagnaire, mas hoje ele é um chefe tem um 3 estrelas Michelin em Paris, mas hoje ele é um chefe de, sei lá, quase, se não tiver, tem quase 80 e poucos anos, entendeu? É um senhor já. Legal. Mas desde que eu comecei na minha carreira, é um cara que eu sempre admirou. Sempre admirei, dei um jeito de ir lá um dia comer lá e ver como é que era, visitei a cozinha, sabe, essas coisas, porque bacana. Esse é o nosso mundo, na verdade, e a gente tem interesse em saber, né? Então, segunda vez que você pôs um pouquinho aí do caldo. Mais um pouquinho de caldo, completei e continuo mexendo. Aqui continua reduzindo, não precisa ser desesperado,
Risoto, eu falei que é um prato bacana de ser feito por conta da praticidade de sujar uma panela só, né? Obviamente é do caldo, mas a brincadeira de sujar uma panela só. Só que risoto não é um prato legal fazer para um monte de amigo, tá? Ah, ok. Difícil Por de fazer dois pra muita motivos. gente. Porque para muita gente é complicado e outra, você vai ficar na cozinha mexendo risoto e a turma tá na sala bebendo vinho, Tá. entendeu? Tá. Ninguém vai estar Tá. com você. Então, isso é chato. Então, a não ser que você fique aqui É com a assim, turma integrado. aqui integrado, é É. legal. Agora, É. senão você tem que prestar atenção nele, tem que ficar cuidando dele o tempo inteiro. Se vai chamar uma turma pra ir na sua casa, faz alguma coisa numa bandeja, enfia no forno, deixa no forno, deixa tira lá. do forno, põe na mesa e todo mundo come. Então muito mais fácil. Então, se a diversão é cozinhar, faça. Se não, esquece que você vai ficar sozinho. Então, assim, pode falar, pode continuar. Vamos preparar a nossa perinha aqui. Então, eu vou cortar. Eu deixei com a casca mesmo, que eu acho legal. Tá. Não vou separar. A gente, nesse prato, tá usando 3 ingredientes que classicamente são muito harmonizam muito bem um com o outro, que é a pera, o queijo gorgonzola e o mel, tá? Então são 3 coisas que combinam entre si, as 3 juntas, as 3 uma com a outra. Pera com gorgonzola combina, pera com mel combina, mel com gorgonzola combina. Então aqui a chance de dar erro é muito, muito baixa, entendeu? Então, Baixíssima, uma vez que eu gosto de tudo, então. isso já é uma grande vantagem. Então aqui eu já vou usar um pouquinho de manteiga, que a gente gosta de uma manteiguinha. Manteiguinha sempre é divertida. Um pouquinho de manteiga na frigideira. Qual ingrediente que não pode faltar num prato? Eu acho que eu sou muito CDF às vezes, Tá. sabe? Então assim, eu vou te falar uma coisa muito técnica. Tá. A coisa mais importante quando você está cozinhando e o, o veículo de sabor é gordura. Tá. Não interessa qual gordura seja. Pode ser azeite, pode ser óleo, pode ser banha, isso que pode ser enaltece gordura o sabor da comida. de porco, pode ser o que for. Manteiga, creme de leite. Próprio da. Exato. Então, assim, uma comida sem nada de gordura, ela não é uma comida Tão saborosa. porque ela não fica com uma. Ela não tem sei lá, não tem esse veículo que carrega o sabor para dentro da sua boca, entendeu? Porque a verdade da comida, né? A verdade da comida é quando você põe na boca, não interessa, ela tá linda, se veio de não sei aonde, se o peixe foi pescado de tal forma. Na hora que você põe na boca é a verdade. Então, Sim, é a hora da verdade. a gordura, ela é muito, muito importante, entendeu? Então, assim, eu acho que cozinhar com gordura, as gorduras, de certa forma, usadas obviamente com cuidado e com parcimônia, talvez seja o ingrediente mais importante e que basicamente compõe tudo que a gente faz. Então, Legal. desde o azeite, desde tudo. Ó, secou mais um pouquinho o nosso risoto. Eu vou cobrir mais uma vez. É a 4ª vez que a gente vai cobrir, junto com a conta do vinho. E eu acho que é a última vez, tá? Ok. Então, Ok. e como é que sabe que tá pronto? Experimenta. Isso, boa. Experimenta. Não tem jeito, não existe. Experimentômetro. É experimentômetro. Então a nossa perinha tá aqui. A gente vai fritar um pouquinho na manteiga. Né? Então aqui a gente vai usar manteiga porque, na verdade, o risoto ele é finalizado com manteiga e queijo parmesão sempre. A gente só evita um pouco o parmesão quando a gente está usando frutos do mar muito delicados. Então, se você está com camarão com sabor muito delicado ou um fruto do mar muito delicado, normalmente a gente não usa parmesão, porque o parmesão é muito forte. Então, normalmente a gente não coloca parmesão em coisas que têm frutos do mar. Então, risoto com frutos do mar, a gente basicamente finaliza só com manteiga e serve. Tem alguma tendência que a cozinha em geral, mundial, assim, esteja seguindo? Não sei se vegana, vegetariana, alguma coisa assim? Tem. Não é exatamente a vegetariana, mas o que acontece é o seguinte. A cozinha nos anos 2000 até 2010, 2012, assim, ela foi uma cozinha que teve um foco muito grande na evolução das técnicas culinárias. Então você trouxe muita tecnologia para dentro das cozinhas. Tecnologia de cocção, tecnologia de um monte de coisa.
depois disso, eu acho que quando essa tecnologia chegou num limite, os chefes começaram a voltar a olhar para a natureza de novo. Ah. E olhando para a natureza de novo, com as tendências até mundiais, sustentabilidade, etc., acabou virando muito a ideia para o vegetal, Ok. para o mundo vegetal, para explorar o mundo vegetal, entendeu? Porque o vegetal ele sempre foi um produto que estava guarnecendo, ele estava em volta. Uhum. E aí ele começou a tomar essa começou a chegar no palco principal, entendeu? Da cozinha. E acho que isso talvez seja a tendência que aconteceu e que tem acontecido com mais força, e de explorar o ingrediente ao máximo, entendeu? O que eu posso fazer com uma pera, o que eu posso fazer com uma cebola, o que eu posso fazer com tudo, como é que eu melhoro isso, como é que isso fica mais gostoso, o que eu posso fazer. Então, assim, a gente segue alguns chefes, tudo, tem chefes assim que, sei lá, uva passa. O cara começa a fazer passa de tudo que é fruta para ver o que acontece, entendeu? Pera passa, maçã passa, não sei o que passa. Ah, esse tá bom, esse não tá bom, esse ficou legal, esse não ficou legal, esse piorou, esse melhorou. Então, vários testes que depois isso, como a gente tava falando, compõem as receitas e daí as pessoas vão imaginando em coisas novas, entendeu? Nossa perinha tá no ponto, vou colocar um Gente, pouco do cheirinho nosso tá uma delícia. mel. Nosso melzinho, a nossa Tá perinha. vendo? Que aqui agora a brincadeira é um mel cozido, vamos dizer, né? Já quentinho. Ele vai fazer quase um caramelinho aqui com essa manteiguinha e essa pera. Ó, ele começa a borbulhar. Não pode deixar de olhar olha o cheirinho do mel cozidinho, gostoso. Aqui eu vou experimentar para ver em que situação que o nosso risoto tá. Não. Falta. Quer experimentar cru pra você ver como é? Quero. Vamos ver se tá quente. Ver Uhum. se você percebe que não tá bom ainda. Claro que você percebe que não tá bom, certo? Tá Então, durinho ainda. não tá bom ainda. Tá Mas o gosto, gostoso, né? uau. Não, o gosto já tá gostoso. Ah. Vou pôr um pouquinho Uau. de caldo aqui. E das cozinhas, que nem do Hotel Emiliano, você foi já CEO do Italy Brasil? Eu operei, na verdade, eu era o operações, né? Cuidava de toda a parte de operações do Italy. Como a gente achou que tava cru, vou colocar mais um, tá? Uhum. Então eu cuidava toda a parte de operações das cozinhas do Italy. E Então, o Italy é uma rede mundial, né? o Italy é uma rede mundial que tem essa loja aqui no Brasil, na verdade uma rede mundial fundada na Itália. Tá. Deixa eu achar aqui. Uma rede mundial fundada na Itália, que a ideia era, quem teve a ideia do Italy foi um super cara de varejo. Tá. Ele era um varejista de lojas de eletrodomésticos, esse tipo de coisa. Fez uma venda do grupo dele, depois, como um novo projeto da vida dele, ele criou a ideia do Italy. E a ideia do Italy era um lugar onde você pode comprar, consumir e aprender. Que legal. Entendeu? A ideia partiu disso. E Oscar Farinetti é o nome dele. E ele criou esse negócio em cima desses 3 pilares, onde você tinha uma loja que era um supermercado, que tinha restaurantes juntos. E uma escola. E além da escola, pessoas envolvidas na venda e no atendimento que te ensinassem alguma coisa enquanto você estivesse lá dentro. Bacana. Obviamente isso... é uma experiência, né? Você vai pra lá, é uma experiência. Exato. Fica horas lá. Exato. E daí você sai aprendendo que tem, sei lá, 5 tipos de gorgonzola, você sai aprendendo alguma coisa, você aprende. E aí o Italy começou em 2011, eu acho. 2007, na Itália, em Torino. Em 2011 eles abriram nos Estados Unidos. Tá. Aí eles abrem nos Estados Unidos, ali no prédio famoso ali da Union Square ali. Como é o nome mesmo em Nova York? Em Nova York? Tá. O Flatiron, na praça do Flatiron, tanto que a gente chamava de Italy Flatiron quando a gente se referia àquela loja. E o Flatiron abriu e o americano adorou o Italy. E quando o americano adora, sai de baixo, entendeu? Aí o negócio... Daí replica. Exato. Replica aí fica uma delícia. Então, começaram a abrir lojas nos Estados Unidos e em 2015 eles chegaram no Brasil. Uma loja de 4.000 metros quadrados, onde tinha um misto de restaurante, adega, escola, supermercado, tudo. E eu fui para lá operar
fazer a operação dos Que restaurantes. responsabilidade. Aí mudou um pouco o patamar de volume da minha vida. Aí a gente já estava falando de, sei lá, 130 cozinheiros, sabe? A E minha você equipe comandando? eu, 3 subchefes diretos, 7 chefes de restaurante, aí mais um monte de cozinheiro, cozinha central que fornecia os restaurantes, e aí você começa com um mundo um mundo muito mais burocrático, porque aí da Uhum. porta para trás, é aquilo que eu te falei, você senta numa cadeira, Excel e E compras, aí você não tá mais com a você barriga não tá ali no mais com a barriga no você tá fogão. ali pensando. Exato, alguém tá com a barriga no fogão e você tá ali controlando para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. E lá se foram quantos anos? Esse aqui tá bom. Ah, vou agora Então, ficar na Mel, surpresa. lá, eu vou cozinhar só mais um pouquinho. Uhum. Lá foram quase 8 anos também, mas lá eu passei a pandemia, né? E simultaneamente, naquela época, em 2017, eu tinha aberto um negócio em São Paulo. A Doigrama existe desde 2013 Tá. e eu basicamente morava em São Paulo e vinha pra cá uma vez por semana, tudo cuidar das coisas aqui. Aí eu tava cuidando do Italy e eu tinha aberto um restaurante em 2017, que era um restaurante vegetariano que chamava Oma. Ok. E aí a gente entra na pandemia, caos total pro nosso, Tal. Porque né? ninguém podia ir em restaurante, tava tudo Exato, fechado. e tudo fechado. Para nós ali, de uma certa forma, o delivery não foi uma solução. Já vou fechar o fogo e já explico. Viável. Não era uma solução prática pra gente, não ia rolar. E aí assim, passei 2 anos, desses 8, 2 foram de pandemia. Tá. Então foi muito pesado, assim, Tá. sabe? Aí o meu restaurante acabou fechando durante a pandemia, eu vi que o negócio não ia gerar alguns problemas, acabei fechando em 2022, na verdade, logo depois da pandemia. Ainda encarei a pandemia de uma certa forma, segurando o Italy, tudo. A Doigrane acabou funcionando legal, porque a Doigrane, o foco da Doigrane é muito no supermercado, muito, né, é B2B, então a gente acabou ali se mantendo. Mas foi muito sofrido. Então eu falo que eu fiquei 8 anos, mas dá quase 16. Os 2 anos de pandemia bateu tanto na gente que foi muito, muito complicado, entendeu? Ó, a gente tá com o risoto no ponto de cocção, tá? Aí eu vou dar um acertinho aqui, só pra eu conseguir. Eu vou jogar os cubos de gorgonzola. Cubinhos de gorgonzola aqui, a gorgonzola vai ajudar a gente aqui a enfrentar essa perinha com mel aí. E mais um pouquinho de... Aí a gente, pra finalizar, a gente coloca uma colherzinha de sopa de manteiga. O mel já foi lá. E o queijinho parmesão que tá aqui. Aí mais ou menos uma colher de sopa também de parmesão. Tá? Pra finalizar. Muito importante, finaliza risoto com a panela desligada, tá? Não finaliza no fogo. E aqui eu vou mexendo pra dar a textura correta. Gente, se você conseguisse sentir o cheirinho daí... Tá gostoso, né? E aí eu vou mexendo aqui pra ele acertar, dar o pontinho certo. Tá bonitinho. Tá lindo. Só vou agora acertar um pouquinho, ele tá um pouco durinho, vamos dizer assim, ele tá meio compacto. Vou dar uma soltadinha nele aqui com o caldo. Nessa hora não precisa ter pressa, não precisa ficar desesperado. É assim mesmo que funciona. Aqui, que legal. Tá, sem ficar desesperado. Já ficou desesperado alguma vez que deu errado o negócio? Várias. Qual que foi a mais inusitada? Bom, no restaurante, muitas vezes durante a noite acontecem pequenas coisas que o cliente não pode perceber. Que o cliente não pode perceber. Então, assim, ou que você erra e você tem que ir lá pedir desculpa, entendeu? E que isso eu acho que faz parte do jogo também. E da humildade, né? E de falar, olha, eu cometi um erro, posso refazer, o que eu posso fazer para melhorar, né, etc. Mas encarar o cliente é muito importante, porque na hora boa é legal, mas na hora ruim também tem que fazer. Então isso eu fiz várias vezes. E tem 2 histórias, assim. Tem uma história que eu contei uma vez que eu gosto muito de música eletrônica, né? Dos meus. E o Fatboy Slim tava no Emiliano.
Tá. E aí ele chegou na mesa, tava ele, aquele jeitão dele, né? Tudo não sei o que, ele tava com mais duas pessoas. E aí o Metri, eu servi o jantar e o Metri, que era um super amigo meu, falou: o Sr. Cook, não, o sobrenome dele é Cook, né? Falou: o Sr. Cook quer falar com você. Eu falei: como assim? O Fat Boyzinho quer falar comigo? Quer falar? Aí cheguei e eu fui morrendo de medo, assim, porque o meu amigo de brincadeira fez uma cara séria. E como ele era o Entendi. Metri, e o Metri é que tá na frente das Tá. pessoas, sempre que ele chegava bravo, eu já falava: nossa, deu Deu ruim. problema, Deu ruim. deu ruim. E aí, falei: putz, não é possível que eu errei na mesa do Fat Boyzinho. E aí foi muito louco, porque daí eu cheguei na mesa, e aí os três, ele tava com mais dois amigos, os três levantaram, assim, pra me cumprimentar, ele é em inglês, né, aquela Aham. postura Lorde. super, aí me cumprimentou, elogiou, daí a gente ficou batendo papo uns 10 minutos e foi um momento muito Nossa, que legal legal. meu, assim, sabe, fiquei Poxa, muito feliz, uma honra, assim, né? foi muito legal. E pra mim, pessoalmente, assim, porque eu gostava, né. E uma outra vez foi muito engraçado, foi uma vez que a gente, quando eu era mais, uns tempos atrás, eu fazia uns jantares, né, a gente faz muito jantar para as pessoas, né, fazia, né. E meio que eu levava, tipo, um amigo meu, sommelier, e uma amiga minha para me ajudar na cozinha, e a gente ia para o interior, ia para alguma fazenda, fazer um jantar para alguém, de pessoas, né, uns aniversários mais Uns privates, assim. privates, assim. E bom, tava com uma super amiga minha, né, que é um braço direito meu, que hoje não trabalha comigo, chama Bia, e aí eu tava com a Bia e com o Felipe, que é um cara de salão, também amigo, já foi até meu sócio. E eu falei assim: "Cara, vamos lá, vamos, tá tudo certo, para". Aí é no meu carro mesmo, sabe, isopor no carro, é o esquema assim mesmo, não Aham. tem, sem estresse, vamos pra lá, banana, a gente tá no meio da estrada, aí como eu te falei, eu sou meio noiado, né, daí eu comecei: "Não sei quem tá aí, não sei quem tá aí, tá, não sei quem tá aí, não sei quem tá aí". Eu comecei a fazer tipo um checklist mental, assim, e eu falei: "Os tortellini estão aí?". Daí a Bia falou: "Que tortellini?". Bia, eu falei: Vamos "Bia, servir Bia, tá de tortellini. brincadeira? Como você não pegou os tortellini lá na massa, no lugar que faz massa?". Ela falou: "Não, não peguei". E tipo, a gente tava pra chegar umas 3 horas da tarde no lugar, e putz, eu tinha que preparar o negócio, Aham. entendeu? E eu falei: "Não dá pra voltar pra São Paulo, não dá tempo", porque até ir pra São Paulo, pegar e voltar, eu Ia chegar respirei 3 atrasado. vezes e falei: "Cara, vamos passar no supermercado, compra Compra lá, farinha, compra ovo, faz na hora. faz na hora a massa, e compra uma carne, faz o recheio, e nós vamos fazer os tortellini na hora". Ok. Aí eles: "Não, não vai dar. Não, não vai dar, não vai dar, como é que você vai abrir a massa? Porque tem que ter a maquininha de abrir, né, Aham. senão você tem que ter um rolo", e eu falei: "Cara, esquece". Daí passamos, compramos uma farinha, entrei no carro, na hora que eu cheguei na casa, cumprimentamos, daí a gente chega na cozinha, né, a cozinha vira meio nossa, assim, a gente já Aham. começa a se organizar. Aham. Daí eu dei uma luz, assim, na minha cabeça, sei lá o que eu fiz, a moça que estava ajudando a gente, eu falei: "Você pega a maquininha de massa pra mim?". Aleatório. Aleatório. Se fosse aqui já não ia ter. E Ia virei. ficar Aí ela voltou e veio com a máquina de massa. Eu quase ajoelhei, a Bia você olhava pra mim, ela quase beijava. começou a chorar. Eu falei: "Cara, não é possível que você tenha uma massa". Então, assim, essas coisas acontecem, e é muito, muito divertido, assim, sabe, Vou porque comprar depois a uma gente fica, maquininha de massa para foi se muito precisar engraçado, um porque eu dia. cheguei assim e falei: "Você pega a maquininha de massa pra mim, por favor?". Ela voltou com uma máquina de massa lá no interior de São Paulo, eu falei: "Cara, não é possível que tem isso aqui". E aí foi muito divertido isso. Eu vou experimentar pra servir de novo, Tá. sempre experimente o que você faz. Tá bom, deixa eu pegar aqui o nosso prato, tirar isso aqui. Deixa isso aqui. E aí eu vou fazer uma coisa. E você é muito de enfeitar os pratos? Não, Não, tá. É porque tem na gente que é, verdade, né, assim de eu não gosto muito. tá. O risoto tá no ponto certo. A gente coloca ele, eu vou colocar aqui. Eu sou muito tradicional, assim, sabe? Na hora de montar o Aham. prato, na hora de. Eu não gosto muito de enfeite. Eu acho que tudo que tem que estar no prato você tem que poder comer. Eu não Aham. gosto de colocar no prato coisa que você não vai poder comer, entendeu? Que você tem que tirar alguma coisa assim. Entendi. Aí eu vou te mostrar uma manha aqui divertida, que é o seguinte: você pega o prato, pega esse pedaço da mão aqui, dá uns tapinhas embaixo, o risoto dá uma. Uma Ele dá, sentada. dá uma ajeitadinha e fica bonitinho, entendeu? A gente vai pegar as perinhas aqui, a compotinha de pera aqui, vamos colocar aqui no meio. Gente, tô louca pra experimentar. Então eu não sou muito de enfeitar, não fico muito preocupado com isso, eu acho
Eu gosto mais de uma cara um pouco mais natural, assim, sabe? Um Aham. pouquinho mais de queijo. Olha que lindo. Daí a gente pode Quem sabe passar faz. um fiozinho de azeite aqui pra dar um amarelinho aqui. E, obviamente, uma O finalizaçãozinha nosso mel. com melzinho. Esse negocinho Nosso mel. bonitinho. Aqui. Pronto. E esse aqui é o Eba. nosso risoto de gorgonzola. Desafio número 2. Desafio número 2, Não, vamos pode lá. passar pra cá. Eu vou passar. Bora, Thor. Então vamos lá. Nosso Vai lá. risoto Vamos de ver se pera funcionou. com mel. Pega a perinha, pega a perinha. Pega a perinha, claro. Não vou deixar. Tá quente, hein? Tá pelando, né? Sim, sempre. Ah, eu gosto de comida quente. Tem Isso que que é uma mandar coisa a cozinha quente. É, comida quente sempre. que... Tá gostoso? Tá divino. Mas Tá divino. o ponto tá certo? O risoto, acho que deu, Tá né? perfeito. Não, tá ótimo. O arroz tá... Ele é um pouco mais... Ele não é tão mole que nem Não. o E aí- normal, né? Ele é um pouquinho, tem uma... E o lance é que você tem que colocar na boca e sentir o grão do arroz. Uhum. Mas na hora que você mastiga, Ele já... você come ele normalmente, assim. A pera com mel tá uma delícia. Assim, o gorgonzola também, você... É, o gorgonzola, se quiser, pode pôr um pouco mais de Hum. gorgonzola. Dá a porrada mais forte de gorgonzola, mas eu gosto de deixar mais... Não, isso que eu ia falar. mais Você suave. sente o gorgonzola, mas também o mel e a pera dá uma É, suavizada. tem que dar uma equilibrada. Eu não gosto Nossa. muito de deixar, porque gorgonzola é muito super forte. E... Uma delícia. Gostou? Tá bom mesmo. É, uma delícia. Como é que... Eu tenho muita dificuldade de achar o que eu faço bom, mas esse aí deu certo. É? Deu super certo. Deu super certo. Agora Eu vou continuar comendo aqui, não vou agora largar eu vou me não, que eu tô com organizar. fome, a gente vai conversando. Agora eu vou me organizar aqui, peraí. Agora você vai fazer a... Agora eu vou fazer uma... Então assim, ó, primeira fase Tá aprovado. que foi a salada aprovadíssima, a segunda aqui que é o risoto com gorgonzola e mel, e pera e mel, tá sensacional. Não, mas tá bom, fala a verdade. É que agora delícia. eu tô... Uma Não, mas eu delícia. tô comendo aqui, eu achei Tá que... uma delícia. Eu achei que ficou... Faltou um pouco de gorgonzola, não? Você sente o gosto da gorgonzola? Parece. É. É. Uma delícia. Uma delícia. Eu acho que tá bom. E você, enquanto... que agora você é mais empresário, tá atrás, né? Gestão da parte da Duegrane e tudo. Mas enquanto você era chefe, sonhava em ser chefe Michelin? Assim, ou não? Porque você tem que abrir mão de outras coisas para ser um chefe Michelin. Eu sonhei até a época ali do Emiliano, eu sonhava em alguma coisa desse tipo. Só que eu comecei a ver que aquilo talvez não fosse pra mim, sabe? Uhum. Eu acho que eu consegui entender que aquela cozinha no limite, aquele estilo de comida não era o que eu não sei nem se eu era capaz ou o que eu conseguiria fazer. E eu acabei entendendo que onde eu pegava na veia mesmo era num lance que aliasse qualidade a volume. Entendi. Isso era meu negócio. Entendeu? Porque um restaurante estrelado, ele tem 50 cozinheiros para fazer 50 pessoas. Uhum. Entendeu? Então, assim, tudo detalhe. E você acha que fica um pouco mais amarrado, né? Acaba sendo uma burocracia, acho que ali um pouco interna para você diferente. manter aqui. E assim, mesmo tendo menos badalação, eu gosto mesmo é de caminhão, entendeu? Caminhão disso, 200 quilos disso, 1 tonelada daquilo. Eu gosto mais disso, isso me brilhava, sempre brilhou mais o olho. Eu demorei um pouco para entender isso, mas depois que eu entendi, eu parti para esse mundo do volume. Uhum. Então, assim, eu saí do Emiliano, depois de um pouco eu fui pro Italy. No Italy no Emiliano era um restaurante que cabia 60 pessoas. No Italy eu fazia 13 mil pessoas por semana. 13 mil pessoas por semana. Um restaurante de pasta no Italy fazia 1.500 pessoas num sábado. Você se encantou com isso. Daí eu falei, opa, aqui é o meu jogo, entendeu? Então aqui é onde eu jogo melhor. Foi aí que você se viu. Só que eu não jogava a Champions League, fui jogar um outro campeonato, mas tudo bem. Então aqui a gente tem um momento do Mel Talk, em que eu peço para você se olhar no espelho, passar uma mensagem para você do futuro, como você quer se ver no futuro, como você quer manifestar. Aproveita para manifestar aqui, ó. Tá. Vamos por aqui, ó. Esse Aqui? a gente sente. Tá bom. Bom, Zé, que vai um recado para você aí no futuro. Se mantenha com seus valores, se mantenha fazendo comida gostosa. Você tá aqui para isso. E foque
no seu trabalho, foque na sua família, foque nas coisas boas da vida e siga o seu caminho, que até aqui deu tudo certo e com certeza a gente se encontra aí no futuro dando tudo certo. Um abraço. Agora a gente vai para a terceira etapa do desafio do mel. Desafio aqui com do o chefe mel, Zé Baratino. A gente vai fazer uma sobremesa que pode ser uma sobremesa, pode ser um lanche, pode ser um café da manhã, pode ser se você quiser. A gente vai usar o mel com uma combinação que não é muito famosa. Nós vamos fazer uma sobremesa com chocolate branco e mel, onde eu vou misturar o chocolate branco, mel e um pouquinho de creme de leite, e vou servir com ameixa fresca, nozes e hortelã. Então, eu vou derreter esse chocolate branco no banho-maria, bem simples, chocolate branco comum, quebrado nos cubinhos dele aqui mesmo. Chocolate branco derrete muito rápido, porque chocolate branco é basicamente açúcar, leite e manteiga de cacau. Então, ele é muito, muito rapidinho. Vou ver se esse banhozinho Maria nosso tá aqui. Posso deixando aqui. Ok. Enquanto ele vai derretendo sem estresse, eu vou cortando um pouco de umas das nossas ameixinhas aqui frescas. Que delícia. Aí essa é uma receita que dá para usar com a ameixa que tá madura, que não tá tão madura, porque como vai ter mel e vai ter o adocicado, o amarguinho e o ácido da ameixa vai ficar gostoso. De qualquer forma vai ficar gostosa a sobremesa. Então, sobremesa fresca, com fruta, eu sou... Na verdade, Mel, tem uma coisa muito legal que eu não contei aqui, mas é o seguinte. Então, nos conte. Quando a gente é muito jovem dentro da cozinha, a gente já vai ou pro lado da confeitaria ou pro lado da cozinha mesmo. Então, apesar da gente conhecer as técnicas todas, quando a gente é jovem, a gente já escolhe esse mundo. Porque o mundo do confeiteiro é um mundo muito quadradinho. É um mundo muito certinho, é um mundo muito de pesar, né? Assim, não dá para consertar um bolo depois que ele tá assado. Sim, entendeu? Agora, um molho, uma carne, dá para você dar um jeito, dá para você ser um pouco mais... mais maleável. Maleável. Então, a gente escolhe isso muito cedo. Então, eu conto isso porque eu sou um cozinheiro que às vezes faço alguma sobremesa. E normalmente as minhas sobremesas são sobremesas de cozinheira. Que é um chocolate derretido com uma fruta, que na verdade isso aqui misturadinho tudo, é uma saladinha, na verdade, teoricamente, entendeu? Na teoria. E eu tô fazendo como se... E é uma sobremesa. Mas não é uma sobremesa extremamente técnica. Então eu sempre brinco, e os meus amigos... Eu brinco, e os meus amigos confeiteiros tiram onda de mim, do tipo, você faz sobremesa de cozinheiro, você não faz sobremesa de confeiteiro, entendeu? Então isso é uma coisa bem nossa, assim, bem de tiração de onda de quem trabalha com isso, sabe? E Zé, me fala uma coisa, você estava comentando aqui em off, que teve um momento que pediram para você fazer alguma coisa de vegetais, lá no manga. A gente teve uma vez que a gente fez uma apresentação, assim, um evento que cozinheiros e artistas se juntavam para fazer uma ideia de uma instalação ou de uma obra de arte, vamos dizer assim, envolvendo arte e cozinha. Legal. E eu fui convidado. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Eu fui convidado, fiz essa ação junto com uma artista de Minas Gerais. E a ideia nossa foi o seguinte: ela queria perpetuar alguma coisa, perpetuar algum alimento para que gerações futuras entendessem o que a gente comia. Então a brincadeira, ela me colocou essa ideia. A gente fez algumas saladas de vegetais. Daí a gente usou praticamente só vegetal. A gente fez saladas e essas saladas foram desidratadas, né? Tirado toda a umidade da salada, ela ficou com uma cara de seca. Daí a gente colocou dentro de uns sacos plásticos e fechou a vácuo, que a gente chama, que é uma técnica que a gente usa muito, né, para guardar produtos dentro da cozinha. E aí a gente guardou isso. E aí ficou no acervo. Tá no acervo do museu como uma obra de arte para o futuro, para as pessoas. É muito louco, né? E aí eu achei super legal. Não, e eu me acho muito. Não, então, e eu sou zero artista, entendeu? Então, assim, foi muito interessante para mim ter esse contato, porque a pessoa, putz, me deu uma liberdade que eu não tinha, porque eu sou um pouco reticente a essa história de que cozinha é arte, entendeu? Acho que arte são outras coisas, entendeu? Mas não sei. Assim, então é bonito. É bonito, é artesanal,
é feito com a mão, então tem um lance. Tem que né? ter amor. Acho que para cozinhar, né, tem que ter amor. Tem que ter uma predisposição, pelo menos, assim, a fazer direito, porque, de fato, apesar de não acreditar em algumas coisas, é uma verdade que as coisas, se você não tá legal, a comida não sai Não boa. tá legal. Entendeu? Porque a gente Isso é passa a fato. nossa energia, né? Total. Tudo é Isso energia é e a gente fato. acaba Exato. passando Isso é verdade. manuseio. Exato. Isso é super verdade. Tanto que, assim, em cozinha, quando a gente tá muito acostumado a cozinhar e tá em restaurante, etc., a gente sabe quando as coisas estão legais e quando as coisas não estão legais. Então, assim, os cozinheiros chegam para trabalhar, quando eu entro na cozinha, antigamente quando eu entrava na cozinha, eu sabia se o serviço ia ser bom ou não, sabe? Você sente a vibe do lance. Entendeu? E você vê um cozinheiro que não tá legal, você chama os caras e fala, ô, galera, pega leve com ele lá. Aham. Que, assim, no meio do serviço, o cozinheiro falar tchau, tô indo embora, sabe? Isso pode acontecer se o cara, né? Porque a Muito mal, pressão, o calor, não sei o quê. Então a gente sempre. É muito engraçado, porque parece que não, mas tem uma vibração, assim, né? Tem um lance Uhum. de vibração, assim, de falar, putz, o que tá acontecendo? Vai, É a vai frequência acontecer. mesmo que a gente a vibra e a frequência, casa exato, acaba passando. Exato. Então aqui eu tô derretendo o chocolate, tá virando um creminho. Já tô querendo passar o dedão ali. Eu vou colocar dentro desse chocolate uma colherzinha de creme de leite. 1,5, vai. Tá vendo que é E receita quanto de chocolate que você passou? Eu tenho uma colher e meia de sopa de creme, eu coloquei 250 gramas de chocolate, tem aqui, tá? Então uma colher e meia para 250 gramas. E aqui eu mexo enquanto ela tá derretendo. E você gosta de cozinhar para a família ou não? Tipo, porque daí acaba sendo muito trabalho, chega em casa você não quer cozinhar. Não, eu gosto, é, é uma coisa que me dá prazer, mas quando eu tô preparado para isso. Quando eu tô exatamente preparado para isso, não é uma situação que eu todo dia, assim, do todo dia não. Se eu falo, não, putz, hoje eu vou cozinhar, aí é divertido, aí eu gosto, aí eu brinco, e daí eu tenho o chocolate derretido, formou um creminho, tá? Eu posso colocar um pouquinho mais de creme de leite aqui, eu vou ver se vai dar certo, Tá? mas agora eu vou colocar o mel. Então a gente vai O meio que ingrediente principal o ingrediente principal do desafio. do desafio. Vou misturar mel no chocolate. Vou pôr uma quantidade aqui, eu tô afim de ter gosto de mel mesmo. Ter aquele gosto característico e as pessoas. Porque o mel tem essa vantagem, né? O mel tem gosto de mel, né? O mel tem gosto de Então mel. você põe na boca e fala, tem mel nesse tem mel. negócio. Então, o objetivo é mel. Tamo lá. Pronto. E o mel faz tão bem, né? Super. Uhum. Esse creminho. Tá lindo isso. Pronto, ficou bonito. Creminho de chocolate. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vou terminar a nossa saladinha aqui de Isso é hortelã? hortelã com nozes rasgadinho para dar um gosto. Se quiser comer essa misturinha aqui com iogurtinho com mel também funciona. Uhum. Então pode Mais light. mais light, mais De todo dia. mais de todo dia, sem problema nenhum. E esse chocolate branco a gente deixa Esse pro com domingo. chocolate branco é do domingo depois do almoço. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de mel para dar uma misturadinha nisso aqui. Eu dou uma misturadinha, mel, nozes, ameixinha. Simples, fácil de fazer. Pode fazer dentro de um bolzinho. Não precisa ficar essa saladinha aqui bonitinha. Uhum.
Ah, e tem uma curiosidade, acho que eu já falei pra você. Qual? Quando eu sonhei com o Mel Talk, Ah. eu sonhei com você cozinhando. Sério? É. Então, bom, então E daí, estamos realizando um não, sonho. pois é. E daí tinha outras amigas juntos, e daí a gente já tá, enfim, conversando, legal. batendo papo. Mas você era o cara Poxa, que bom, meu. ia tá Que fazendo- honra. Obrigado. É uma honra isso, na verdade. Vou montar aqui. Então vamos lá, o nosso creminho de chocolate. Uma colheradinha generosa desse creminho aqui que tá meio. Ele já vai esfriar, na verdade. A ideia é não servir ele. Não precisa ser, pode ser esse temperatura daí já ambiente, serve mais frio. tá? Mas não precisa pôr na geladeira. Se colocar na geladeira, ele não vai endurecer tanto, porque a gente pôs um pouquinho do creme de leite. Só da produção tá de olho aqui nas coisas, depois a gente dá um pouquinho. Pra todo mundo. Só um pouquinho. Antes que caia tudo, já vamos avisar. Aí a gente põe isso Ai, que aqui. lindo. É um Ah, gente, olha só, quem sabe fazer com docinho. mínimo, né? A gente acabou fazendo um menuzinho completo, mas obviamente, para não ficar. Isso aqui pode ser servido separado. Isso aqui é uma sobremesa super gostosa para um momento, sei lá, de um momento mais descontraído, assim, uma sobremesa fácil, fresca, que dá para Acho servir. que essa eu aguento. É, né? É. Não, aguenta super. Você vai fazer risoto agora. Agora eu vou fazer risoto. A salada, o risoto e ainda a sobremesa. Tudo com mel. Então é isso. Daqui tem a nossa sobremesinha de cozinheiro, como eu falei para você. De novo, a gente vai dar um overzinho de mel, que ele é Final ele é a touch. estrela do negócio. É bonitinho, é empático Que lindo. Ah, tem que tirar foto disso aqui. e aí é isso. Tamo aí Que lindo. com a nossa que lindo. sobremesinha. Então, vamos ver se o Zé Maratino está aprovado no desafio do Mel Talk. Mel Daqui a Talk pouco com mesmo. mel. É gostoso, vai. Sobremesa de churrasco, pode ser. Boa, né? Faz a carne, tudo depois come um negocinho desse e dorme. Legal. Uma delícia. Guardanapo. Eu Que delícia. E não tá tão doce, mesmo sendo chocolate branco. Ele não tá A ideia não é deixar doce, né? Doce enjoa, muito doce enjoa. É. Ou é um creminho, isso dá pra, na verdade, se quiser também servir numa tacinha, ou já deixar montadinho numa tacinha, deixa na geladeira, e aí serve aí no final do jantar. Pode fazer também uma travessa desse tamanho, como você fala. Dá pra fazer super criativo, fácil de fazer. Ah, não achou ameixa, não gosta de ameixa, troca fruta, usa Damasco. uva, usa damasco, usa morango, se quiser. O que mais vocês gostam mais? É isso. Espero que eu tenha vencido aí o negócio. Espero que eu tenha dado tudo certo. Delicioso, delicioso. O hortelã também fica suave. E o mel Mas explosão de sabores. é gostoso com chocolate branco. Bem- Delicioso também. Bom. Também. Zé, super aprovado aqui no nosso desafio. Eu adorei. Um abraço, porque Obrigado. eu amei. Muito obrigado. Viu? Aham. Adorei vir aqui. Gratidão. Tá bom, Sucesso. então tem alguma mensagem que você queira deixar para o nosso ouvinte? Na verdade, eu queria te agradecer por me deixar vir aqui me divertir um pouco. Porque isso aqui para mim é diversão, né? O dia a dia é muito mais pesado que isso. E aqui é um momento de descontração e alívio. Obrigado, viu? Eu te agradeço aqui que você trouxe de gostosura e ensinou também pra gente. Obrigado, Mel. Obrigada. Eu agradeço. Gratidão.